para abastecimento da cidade. Tá? Não tem uma estação de tratamento no rio, ou melhor, tem, mas é a natureza, entre aspas, que faz. É aquele conjunto de seres, de alga, de bactérias, disso daquilo que está fazendo. Isso para lembrar para a gente que o melhor a fazer, se você não sabe o que fazer, é ficar quieto e vai observar. Tá ruim assim o lá? Não, tá mais chique. Tá bom, obrigado. Então o que a gente procura fazer através da permacultura é criar as condições para a gente viver bem e ajudar a reestruturar ou recriar o Jardim do Éden, como o pessoal costuma falar. A diferença de cenário, a diferença entre essas duas imagens, de um espaço, de um ambiente tendendo a um desértico, né? A gente está vendo solo rachado com uma mudinha, de repente uma pioneira surgindo ali, e aquele com a água correndo, eu gosto de dizer que é só o tempo. Se a gente deixar, ele volta para essa condição. Ou como o Pete diz, que se a gente deixar São Paulo como está, em pouco tempo vira floresta, porque a gente está na Mata Atlântica. A gente esquece, a gente está na mata de pedra, ou na selva de pedra, no concrete jungle, mas no fundo é a Mata Atlântica que está ocupada temporariamente por esse monte de pedra que é o concreto, e pela gente também. Outra coisa muito importante para a gente lembrar é que o volume de água que existe no planeta, ele é mais ou menos estável ao longo dos últimos bilhões de anos, se não dos muitos milhões. Quer dizer que o volume de água que existia lá desde que foi criada essa biosfera na condição que a gente conhece é o mesmo de hoje. O volume, a quantidade de água que está disponível é a mesma. O que acontece é que está tendo uma certa relocação dessa quantidade de água. Ela está ocupando espaços que antes não eram ocupados ou está deixando alguns lugares que eram tradicionalmente ocupados por água. Como é que a gente sabe? Continente. Os continentes estão cada vez mais desérticos. Então tem cada vez menos água, porque tem menos floresta. Floresta que produz a água local. Se não tem floresta, a água não fica ali, ela vai embora, vai para as bordas. É como a gente jogar um copo d'água num piso inclinado. A água não vai ficar ali, ela vai escorrer e vai para o lugar mais baixo. O lugar mais baixo é o mar. Então a água de degelo dos polos, ou mesmo dos picos das grandes montanhas ou do interior do continente está tendendo a escoar para fora, para as bordas. E de uma maneira geral, o que é relevante para a gente pensar é que no final de tudo, nós somos uma parte integrante do ciclo d'água. A gente ouve falar, 70% do corpo humano é água. Só que isso não é levado muito em consideração. Se a gente parar para pensar, se a gente fizer uma continha de X bilhões de seres humanos vezes a quantidade de água no corpo de cada um, a gente vê que tem uma quantidade de água ocupando determinados núcleos. Então, enxergue a gente como núcleos agregadores ou estruturadores, armazenadores de água, vamos chamar assim. E que alguns povos viam isso de uma maneira muito clara, de uma maneira mais sutil. Isso é um trechinho daquela carta, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, da carta do cacique Seattle. Eu coloquei no wiki hoje, então quem não conhece pode dar uma pesquisada lá. Basicamente era um discurso, não foi uma carta que ele escreveu, era um cacique que era um líder de uma tribo no noroeste dos Estados Unidos e que estava sendo pressionado, ou melhor, convidado a ceder as terras deles para o governo americano, em troca deles serem relocados para um outro lugar tão maravilhoso quanto. E ele, claro, sabia que não tinha para onde correr. Se ele não doasse, eles iam ser botados para fora. E ele fez todo um discurso que foi registrado por aparentemente uma figura que estava lá, que era um jornalista, escreveu, redigiu e colocou isso no ar. Tem algumas versões diferentes, mas o resumo da história é que ele, ao longo do discurso dele, ele vai relacionando como a história daquele povo é a história daquele lugar que eles habitam. E num determinado trecho ele fala lá que a água que corre nos rios é o sussurro dos seus antepassados. Se a gente lembra que a gente faz parte do ciclo da água, que o volume de água que existe no planeta hoje é o volume que sempre existiu,
A água que a gente está bebendo já foi o xixi do teu avô, já foi o xixi de um dinossauro, já foi o xixi de um tigre, já foi um resto de um alface, já foi tudo que você imaginar que é tipo de vida que precisa de água. E se a gente fala que a água é vida, que não existe vida sem água, pelo menos nesse planeta, então a água que a gente é, ou o corpo que a gente é, já foi muitas coisas há muitos tempos. Isso ajuda a gente a criar esse sentido de religação, não só histórico, espiritual talvez, mas uma ligação concreta de saber que o que a gente faz com a água hoje também vai ficar para o futuro. O que a gente jogar, o que a gente despejar, o que a gente consome, que sai através da urina, por exemplo, ou do cocô que está tomado com água, está entrando nesse ciclo histórico. Vai ficar para os próximos 10 depois. Então, a gente pode escolher ser parte da solução e não do problema. Isso que é uma das grandes lições da permacultura, que assumir a responsabilidade para a nossa vida e assumir a responsabilidade para o nosso cocô e xixi. Eu acho que é um bom começo. Obrigado. Da água tem várias lições para passar para a gente. A gente ouve falar da água que está evaporando dos oceanos e vai para a atmosfera, entra no continente, precipita, forma os rios, infiltra nas nascentes, né? E das nascentes abastece os rios, pequenos córregos e volta para o mar. Essa é a história que a gente ouve de uma maneira geral. Só que isso a gente chama de ciclo hidrológico global, que é tão importante quanto o ciclo hidrológico local. O ciclo hidrológico global ele é formado por uma infinidade de diferentes variáveis, e as quais a gente não tem controle porque são parte da dinâmica do clima do planeta. Vai da temperatura dos oceanos, da disponibilidade de nutrientes dos oceanos, da quantidade de oxigênio produzido pelos fitoplâncton, da quantidade de água de degelo, das geleiras que influenciam as correntes marítimas que formam as grandes correntes de ar que formam as correntes de chuva e os climas nas encostas dos continentes. É uma equação complexa, por isso que nenhum meteorologista consegue falar amanhã vai chover e não chove nada. Não dá para prever o clima com precisão, porque é totalmente variável. Mas o que não é variável é essa dinâmica do ciclo, do que acontece em cada uma das etapas e quais são as lições que cada uma dessas etapas pode nos oferecer. Então, quando acontece a evaporação da água, existe um resfriamento no entorno. A gente falou de microclima. Né? Se você coloca uma lâmina d'água, quando a água, as moléculas de água vão sendo aquecidas, elas começam a se expandir, começam a se soltar uma da outra, ela atrai o calor do entorno. Então, ela ajuda a resfriar. Então, pensem na dinâmica do ciclo d'água a partir de um laguinho na frente da tua casa, por exemplo. Um laguinho pode ficar posicionado na frente do sol que irradia a luz para dentro da tua casa. Que ao mesmo tempo, se você quer ajudar a aquecer, coloca um laguinho na face oeste, uma lâmina rasa, porque ele vai aquecer rápido e vai irradiar o calor do espaço. Então ele vai alterar o microclima do lugar que você está. Se você quer mais frio, coloca no leste. Então se posiciona de acordo com as condições, de acordo com o vento, de acordo com a insolação, de acordo com o que você quer, afinal de contas. Na hora da condensação, a gente tem também uma alteração de temperatura e a gente tem a água de chuva que vem caindo em diferentes proporções, em diferentes pesos, formatos, que quando cai sobre as folhas das árvores, vem lavando os nutrientes e vem trazendo nutrientes que muitas vezes são micronutrientes, já são produzidos por algumas folhas, em algumas condições, são trazidos de volta para o solo. Então, a quantidade, a vitalidade, vamos dizer assim, do solo depende de uma série de fatores, entre eles de como essa água de chuva está chegando lá. Se ele está sendo lavado, conduzido pelos galhos das árvores, se ele tem uma redução de velocidade, ele bate na folha e aí quando ele bate no solo ele cai mais limpo, ou se ele bate com rápido, direto no solo, como a gente viu na figueira lá atrás. Ele bate compacto, deixa a terra dura, aí vem o sol, torra tudo que tem de micro-organismo ali,
e aí acaba a capacidade de infiltração. Então a gente precisa criar essa proteção, e se você não tiver árvore, proteção do solo, cobertura vegetal, com nojo, com palha, com carga, material seco, qualquer que vocês tiverem para proteger. Esse material seco é capaz de armazenar uma quantidade grande de água. E essa água armazenada vai tendo uma capacidade de infiltração. Então, a dinâmica da quantidade de água que a gente tem presente nos rios depende essencialmente da quantidade de água que a gente tem infiltrando o solo. Se você tem um solo permeável capaz de reter água e vai infiltrando devagar, ele permite uma infiltração lenta e a gente tem um volume dos rios constantes. Por que o volume de rio em São Paulo não é constante? Porque quase não tem área permeável. A água não fica retida no solo, ela bate e escorre, então você choveu, a água, os rios enchem muito rápido, acabou a chuva, daqui a um tempo baixou de novo, fica um fiozinho da água. Então, cria estrutura de solo para poder reter essa água toda. E aí a gente vai formando as nascentes, os olhos da água e restaurando os rios locais. Falando do ciclo local de chuva. Aqui no Sudeste, uma boa parte da nossa chuva vem das correntes oceânicas que entram lá na Amazônia, na bacia do Amazonas, batem lá nos Andes, são direcionados para o centro-oeste e acabam chegando aqui. Só que isso é a dinâmica do clima global, do ciclo global de água, que são o que a gente chama de rios voadores. E essa quantidade de água, de massa de água que está presente nas massas de ar, é tão grande que até tem esse trocadilho com o nome dos rios. Só que a partir do momento que você está só suscetível ao recebimento dessas chuvas, além dessas chuvas que são parte do efeito global, a gente tem esse ciclo local que é dependente das árvores. Então, se você tem muita árvore e um ambiente como esse, que é de Mata Atlântica, que a gente tem cerca de 75% das chuvas locais, são 50% de evaporação dos corpos d'água, mais 25% de evapotranspiração, quer dizer, a transpiração das plantas, a gente tem 75% de chuvas locais. E só 25% mais ou menos de chuvas dentro desse efeito global. Quer dizer que se você tirou todas as árvores daqui, você fica à mercê da dinâmica do clima global. E aí quer dizer que você está contando com a galinha dos ovos, e você não produz mais. E isso é muito delicado. Eu vou deixar as perguntas para depois. Então, um ambiente como São Paulo, se a gente quer mais estabilidade nas chuvas, se a gente está vivendo um caso clássico, né? Pleno período de chuva, a gente teve uma chuvinha agora esses dias, mas choveu e já está tudo seco de novo, porque não tem capacidade de retenção. A água cai, escorre e vai embora, não tem árvore, não vai transpirar mais nada. Então a gente vive na Mata Atlântica praticamente no clima de deserto. Se a gente quer clima mais estável, tem que plantar árvore, plantar muita árvore em tudo, tá? Em todo lugar que for possível. Desses 25% de chuva que não são trazidos de volta à atmosfera, a maior parte dele no ambiente natural é infiltrado. Só uma quantidade pequena que é escoada. Na verdade, é uma situação que é o extremo oposto do que acontece hoje. No ambiente natural, a gente tem mais ou menos 5% de escoamento de água. No ambiente como esse de São Paulo, a gente tem 95% de escoamento. É por isso que a gente vive esse problema nas inundações. E as chuvas passam a ser problema e não solução. Eu gosto muito de um livro do Buckminster Fuller que tem um título que chama Manual de Instruções para Espaçonave Terra. Manual de Instruções para a gente, trabalhando com água, além do ciclo hidrológico, a bacia hidrográfica. Aí a gente pode olhar o nosso terreno, o nosso prédio, o nosso sítio, seja lá o que for, com uma bacia hidrográfica. Quer dizer, a bacia hidrográfica é uma área de terreno que contribui para a drenagem de um rio central. Então, quer dizer, se choveu lá em cima, na cabeceira da bacia, no alto da montanha, ela vai chegar no final das contas, depois de um tempo, lá embaixo no rio. Ela vai chegar mais rápido ou menos rápido de acordo com essa estrutura do solo. Se tiver um ambiente florestal que está bem estruturado, essa água vai demorar muito
E é isso que a gente quer maximizar a permanência da água no espaço. A gente não quer que ela vá embora de jeito nenhum, lembra? A água é vida. Eu não quero perder água, eu quero reter água, eu quero segurar, eu quero aproveitar ela de todas as maneiras possíveis que eu consigo imaginar. E aí eu coloquei duas referências para vocês aqui. CBH é Comitê de Bacias Hidrográficas. A legislação no Brasil está organizada de uma forma que cada bacia hidrográfica conta com um comitê que é responsável pela gestão das águas globalmente. Por todo o serviço de abastecimento de água, por drenagem, por tratamento de esgoto, pela dinâmica dos rios, tudo isso é responsabilidade do comitê de bacia local. Pesquisem os comitês de bacias onde vocês vivem. Entre na internet, cbh.gov.br, dê uma pesquisadinha nisso aí. E aí, a referência do barco é de enxergar a sua bacia hidrográfica como o seu espaço de sobrevivência. Imagine o seu barco, um botezinho no meio do oceano, tudo que você tem está ali. Enxerga a tua propriedade ou a tua bacia dessa forma. Procura resolver tudo que você puder dentro da sua bacia. Planeja todo o seu serviço de água dentro da tua bacia. Ou se você estiver dentro de uma propriedade, com o máximo possível dentro do que você tem. Eu não estou dizendo que para vocês serem autossuficientes em água em São Paulo. Não vai rolar, mas dá para fazer muita coisa. A dinâmica central da história toda do ciclo da água é o Sol. Pensa no Sol como um motor. Ele ali funcionando, ativando a vida da microbiologia e toda a dinâmica de evaporação, evapotranspiração é a chave do ciclo da água, é a chave do nosso planejamento para a água também. Eu falei de bactérias e algas, quem faz o que em cada história, eu deixo isso como uma referência para vocês estudarem depois, né? Principalmente para lidar com a água cheia de nutrientes. A bactéria é o primeiro, os microcrustáceos, peixes, depende de uma qualidade de água que já tem que ter outras figuras ter trabalhado na frente. Então, o que a gente procura fazer é criar as condições para que todo mundo possa trabalhar da melhor forma, com o mínimo esforço. A gente cria o lugar ideal para todo mundo. E aí, eu quero referenciar algumas coisas a partir dos princípios de permacultura. É sempre legal a gente estar martelando. Lembrando o princípio, como é que eu aplico esse princípio para a geração de energia? Como é que eu aplico esse princípio para o manejo de água? Enfim. Toda função importante realizada por pelo menos dois elementos. Se você tem abastecimento de água, você depende de um só, como na maioria dos casos em São Paulo, você depende só da Sabesp. Se você vive um caso de racionamento, corte, você está sem água. E você está sem água para beber, você está sem água para tomar banho, você está sem água para máquina de lavar, você está sem água para absolutamente nada. Então, criem alternativas para vocês terem um plano B. Aproveite a água de chuva, pense nas águas locais. O que eu posso aproveitar de água local? A água de chuva é uma fonte. As suas águas que você produz na sua casa são outras. Lembra que você tem diferentes qualidades. A água da máquina de lavar, no final do ciclo, é uma qualidade muito diferente do início do ciclo. A água do chuveiro é muito diferente da água da cozinha, que é muito diferente da água do vaso. A gente tem usos diferentes e produção de águas diferentes também. Criem as oportunidades para se abastecer com o que vocês estão produzindo. A água de chuva é a mais fácil delas, pelo menos na minha forma de ver, de abastecimento, de aproveitamento mesmo. Para cada milímetro de chuva em 1 metro quadrado de telhado, você tem 1 litro de água captada. Tá? Então, em 100 metros quadrados em São Paulo, ele trouxe 1.300, 1.400 milímetros para um telhado de 100 metros quadrados, são 140 mil litros de água por ano. Tá? Dá para abastecer uma família de 4 pessoas para todos os não potáveis, que é mais ou menos 50% do uso total de uma família. Tá? Você pega a tua conta da Sabesp, se é uma conta normal, 50% dela é água não potável. Você poderia estar usando água de chuva dependendo do tamanho do telhado, do espaço que você tem de armazenamento, mas você tem esse potencial de reduzir a tua conta, pelo menos a quantidade de água pela metade. Se você se juntar com o vizinho, ou se de repente você tiver a sorte de ter um vizinho que é uma fábrica, um galpão, de repente você pode montar uma piscina, um lago, um tanque, uma piscina de onda, quem sabe.
Aí eu vou contar para vocês o segredo. O segredo do sucesso da captação de água de chuva, o segredo para vocês terem uma boa água armazenada. Que são 4 passos. Eu quero fazer referência aqui ao trabalho do Edson Urbano, que é um trabalho lindíssimo, que é o Sempre Sustentável, o site dele é o sempresustentável.com.br. Quem não conhece, sugiro acessar. Ele tem um manualzinho lá de como montar mini cisternas. E essa mini cisterna tem esses 4 passos que vocês vão usar em qualquer estado de projeto que vocês possam fazer no resto das suas vidas, a não ser que eu esteja errado. Mas eu pessoalmente uso para todos os projetos que eu faço, de micro escala até projetos muito grandes. Primeira coisa, é o descarte da matéria orgânica. Não deixa resto de folha, fuligem ou qualquer material grosseiro que está retido no seu telhado entrar dentro da sua cisterna. Ali é um descartezinho de folhas, você pode comprar isso pronto ou você pode montar. O Edson me ensina a montar. A primeira água de chuva é a água que vem lavando o telhado, ela vem trazendo o cocô de bomba que alguém comentou lá na praça, e vem trazendo a fuligem, a poeira aqui da marginal. Tem mesmo, tem muita coisa. É poluente, não é brincadeira. Então, descartar essa primeira água que vem lavando o telhado e que vem trazendo a fuligem também é outro segredo. Você isola essa sujeira de vida para o sistema. Depois você joga essa água para o fundo. Ali na foto não está mostrando, mas a entrada da água faz o sifão, vai lá para baixo, dá uma volta com uma perninha para cima, como se fosse um gancho, vai? Está fazendo isso aqui. Tá? E a água entra por baixo. A água de baixo é a água que tem pouco oxigênio, é uma água que está mais velha. Então, na hora que está chegando uma água nova com mais oxigênio, que ela está vindo através da calha e tal, ela empurra aquela água velha de baixo para cima. E aí, se tiver alguma água sobrando, a água mais velha sai pela superfície. E ela leva qualquer coisa que tiver ali flutuando também. Então, ela aproveita e leva o que tiver em cima. Então, 4 passos, certeiro. Garanto para vocês, se vocês seguirem esses 4, vocês podem segurar essa água, de preferência em lugar sombreado, numa boa, por muito tempo, para fazer muito bom sobre ela. A gente falou de aproveitamento de água de chuva, mas como é que a gente incorpora essa água de chuva na paisagem, na cidade? A gente falou um pouco hoje sobre o piso permeável, sobre direcionar a água para alguns espaços que possam receber volumes maiores de infiltração. Um monte de possibilidades. O que eu digo para vocês é: vão trabalhando a partir do telhado. Pensa na bacia hidrográfica. Sua casa com uma bacia, o teu telhado é o topo do morro. Se você puder, segura a água lá em cima. Telhado verde. Se não deu para ter um telhado verde, depois você faz uma captação de água num lugar que está um pouquinho mais elevado, já armazena ela alta para descer por gravidade. Não deu para armazenar em cima, capta embaixo, uma mini cisterna, como o Edson mostrou. Vai sobrar água, o excedente para onde vai? Faça um jardim de chuva, faça a água infiltrar no jardim, já vou mostrar. E a água que está nas ruas também pode ser direcionada para jardins nas calçadas. A gente pode integrar isso lá. Tem um trinômio, 5 minutos. Os americanos, a primacultura, vocês sabem que foi criada na Austrália, eles gostam muito de usar termos ou palavras-chave para a gente memorizar as verdades. Eles usam muito o slow spread and sink. E a gente adaptou o termo, na verdade, um amigo nosso, Fernando Neme, no curso, falou: eu já sei, é o triplo S sim, só que não é o triplo S inglês, é o triplo S pira. É o segura e some, segura, espalha e some. Segura, que é reduz a velocidade, não deixa ela entrar a milhão, onde quer que você esteja, reduz a velocidade onde ela está. Espalha. A capacidade de infiltração está relacionada com a área que você tem. Quanto maior a tua área, mais fácil você infiltrar os volumes de água que você tiver. E aí infiltra, no final das contas, o solo, faz essa água voltar para o solo. Isso aqui é um canteiro na cidade, foi construído um anexo, vocês veem ali tem uma calçadinha. Do lado é uma pista, a água, ao invés de entrar na boca de lobo, entra dentro do jardim. Um jardim de chuva ou uma biovaleta, que é uma variação do jardim de chuva. O jardim é um jardinzão mais baixo, recebe água em filtro. A biovaleta é construída para ter um tubo no fundo que recolhe essa água e leva para outro lugar. Essa é outra história, só para vocês ouvirem esse termo guardado. E o jardim de chuva é isso.
Você pode ter um gramadão, você pode ter um quintalzinho, por menor que seja, escava, faz ele mais baixo, pega a talha, direciona a água para lá e faz ele infiltrar. Lembra que vocês podem mudar o microclima através disso aqui. Jardim de chuva, vocês podem criar um habitat para a fauna local, vocês podem produzir sua minhoca, vocês podem produzir sua horta, seu chá, seu tempero, seu remédio. Tem muita coisa que a gente pode produzir com essa água que está ali indo embora. E que está voltando, está reabastecendo os lençóis freáticos e abastecendo nossos rios de novo. Esse é um exemplo, é uma referência de um projeto que eu ajudei a elaborar em 2008, é o SES, é o Centro de Educação e Sustentabilidade lá em Alphaville do Remax, e a gente fez um projeto que trabalha com gravidade fora a fora. O telhado verde em cima, o excedente do telhado verde cai para uma cisterna elevada, que aí eu vou andando um pouquinho do lado para ir revisando o que está conseguindo. Tá? Que aí abastece as descargas, os vasos sanitários embaixo, o excedente vai parte para o jardim de chuvas e aí tinha uma proposta de projeto para ir para uma cisterna que abastecia um viveiro de plantas que estava mais embaixo. Então, sem conta, sem fazer esforço nenhum, trabalhando com a gravidade, a gente foi retendo e usando, aproveitando o máximo possível e segurando essa água, não deixando ela embora. Não tem nada mais exemplar de trabalhar com a natureza do que trabalhar com a gravidade. Capta e armazena energia, aquecimento solar é uma coisa que é super simples, aquecimento solar de água. O Edson Urbano também ensina a fazer no site dele, vocês podem comprar pronto quem quiser, mas de novo ele usa placas que são pretas que convertem a luz solar em calor. E aí você armazena essa água quente para uso do seu banho, lavar, o que quer que seja. O Marcelo Bueno tem um termo do cocô e xixi que são os recursos humanos que eu acho genial. Esses recursos humanos, então, falando de cocô especificamente, a gente está falando de material que é constituído de proteína, carboidrato e gordura. Tá? Não é um objeto alienígena que não possa ser transformado e reincorporado a gente mesmo em casa, com um pouco de palha, até resolve essa história toda. Não é nenhum drama. O drama é se você junta muita água e de muita gente, aí você está com problema. Mas na escala nossa, da casa, em termos de volume, que a gente falou de 50 litros, 500 litros por ano, né? 50 litros de massa de cocô e 500 litros de urina. Ah, mas eu estou em São Paulo, não posso usar um banho seco. Vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Você pode, de repente, coletar a urina. Você pode separar essa urina através de mictório sem água, por exemplo, de uma forma que você possa diluir. Você armazena, tá? Lacre, guarde por 30 dias, dilui 1 para 10, adubo maravilhoso. A história é essa. A urina é rica em fósforo, e o fósforo é um nutriente essencial para o crescimento das plantas, para o desenvolvimento das plantas. Essas imagens aqui estão mostrando a mesma semente plantada no mesmo lugar, com aplicação de quantidades diferentes de urina, proporções diferentes de urina ao longo do crescimento. Tá? As que cresceram mais são as que têm mais urina, e as que cresceram menos urina. Muito simples. E aí, já deu os 20 ml, então aí, o banheiro seco tem N formas de lidar com isso. Talvez o Ju vá falar um pouco sobre isso nos resíduos também. Vai falar, não? Vai falar. Com certeza. Entendi. É uma forma de você lidar com o banheiro com o seu cocô com xixi sem água. O seu cocô cai dentro de uma câmara, que pode ser uma grande câmara de compostagem ou um balde, e você adiciona matéria seca que transforma isso em matéria inerte. E essa câmara de compostagem vai acelerar esse processo para você, no final das contas, ter adubo. Então você tem uma estrutura que ao mesmo tempo está transformando o problema em solução, então está transformando o cocô em adubo e está captando, armazenando energia, quer dizer, está captando essa luz, transformando em calor para irradiar, para acelerar esse processo de compostagem. Para fechar, queria falar das águas servidas. Se a gente opta por usar sistema com água, 25% do volume que sai das nossas casas é de água preta ou água do vaso. 75% é de água cinza, são as outras águas. Tá?
Se você separa esse volume, é muito mais fácil de você lidar. Você está no sítio, certo? Tranquilíssimo. Você está no espaço urbano, você pode eventualmente tratar sua água cinza e reusar internamente se você quiser. A água do vaso, se você achar que é complicado, não tem espaço para isso, você conecta a rede e aí reza para saber que está tratando. Mas de qualquer forma, a questão central é que se você tiver que lidar para você mesmo tratar, é muito mais fácil, porque a proporção de água e de matéria orgânica é totalmente diferente. Então o espaço que eu ocuparia para tratar 100% do esgoto acaba ficando menor se eu dividir isso nas parcelas de água preta e de água cinza. E aí, a água cinza, por exemplo, pode ser usada para rega de frutíferas. Você pode estar tomando seu banho e pode estar regando pé de fruta, pé de jabuticaba, pé de pitanga, bananeira, o que você quiser, sem esforço, e você não está consumindo água potável. Então, de uma maneira geral, o que eu queria fechar colocando para vocês, o que eu queria colocar para vocês para encerrar foi... Tem shampoos e shampoos, tem sabores e sabores. Eu queria deixar só uma mensagem, não posso entrar no mérito porque não dá tempo. Pesquisem a questão de biocompatibilidade, além de biodegradabilidade. Biodegradável quer dizer que ele é degradável na natureza, mas ele diz até onde e o que acontece no final da história. Quando ele é degradável, ele vai parar num determinado ponto. Ele é compatível ou não? Talvez. Ele vai ser tóxico no final da degradabilidade dele, ou ele é realmente reintegrado no ciclo. Então deixo isso que vocês pesquisarem, pode conversar depois e coloco diferença para vocês. Para fechar a nossa história, saibam de onde vem a água que vocês estão bebendo. Nem todo mundo bebe água da cantareira, tem gente que bebe água de outros lugares. Façam uma pesquisa, tem um site mananciais.org.br. É um site que você pode pesquisar o seu manancial. O manancial que está abastecendo a sua casa a partir do PROCEP. O PROCEP se descobre dentro da água e fala qual o volume de água, onde que é, a distância, enfim, fala uma série de coisas. Corta tudo que você puder de perda. Está pingando na torneirinha, não precisa. Lembra que 40% do volume de água que chegou na tua casa da Sabesp se perdeu no meio do caminho. É mais ou menos essa a perda. Então, para cada litro de água, tá, que chega na tua casa, 400 ml se perderam. Se você está jogando fora mais água, imagina a quantidade de água que está indo embora. É uma água que muitas vezes vem de muito longe. Não tem porquê se você tem uma água local para aproveitar. Então, aproveite suas fontes de águas locais, os usos locais, e faça uma adequação de acordo com a qualidade, como a gente já conversou. O tratamento que vocês vão fazer depende do contexto. Se vocês estão num prédio sem área livre, com uma área restrita livre, de repente não vai ter espaço para você tratar todo o esgoto, mas de repente dá para você tratar água cinza. E o volume que você produz de água cinza, que um prédio residencial produz de água cinza, é muito maior do que o consumo não potável desse mesmo prédio. Então vai sobrar água limpa, vocês vão aproveitar. Vão atender 100% do uso não potável do teu prédio e ainda vão devolver água limpa para a rede. Tá? Mais fácil de acordo com o que dá para vocês fazerem. Culturalmente falando, tecnicamente falando, em termos de espaço, faz o que é possível. E por menor que seja a intervenção, faça. Lembra que o tratamento de esgoto pode ser mais do que isso, ele pode ser uma reciclagem de nutrientes. Ele pode ser um aproveitamento de todos os produtos que você consegue produzir a partir do teu esgoto. Não é um problema, ele pode ser sua solução. E aí, de água de chuva, seguindo o Triplo S Caipira, reter toda a água que você puder, onde for possível, aproveita como for possível, infiltra o que for possível e só descarta o que não der para segurar mesmo. Só deixa embora aquele 5% que a natureza permitiria no final das contas. E aí eu deixo o meu contato para a gente encerrar. Meu e-mail da Fluxos, blog da Fluxos, que é o nosso escritório de projetos. Eu tenho uma livraria, que chama livraria tapioca.net, que eu acabei esquecendo de falar. Eu trouxe os marcadores de páginas para deixar com vocês. E trouxe 2 bolsas
e a gente pensa como é que a gente, quem pode ficar com essas bolsas. Não precisa fazer correria. Tem um site do Instituto Ambiental, que é uma ONG que está hoje sediada em São Paulo, estava sediada em Petrópolis, que trabalhou muito no desenvolvimento da aplicação de biodigestores no Brasil. Eles prestaram consultoria para a maior wetlands da América Latina, que fica em Aruano, e a partir do qual surgiu aquela perspectiva do estudo do uso de plantas aquáticas para a produção do papel que eu falei para vocês. Site super bacana, muito material informativo. Essa apresentação está lá no SlideShare, então vocês vão poder acessar a partir de amanhã, hoje à noite mesmo, quando chegar, e algumas outras referências, além das referências que eu já coloquei no Wiki. E você vai pôr a apresentação no Wiki também? Eu vou colocar a apresentação no Wiki. E aí eu queria, eu não sei se é depois do intervalo ou se é na sequência agora, o aquário. Acho que a gente pode fazer na sequência. Tá? A gente pode fazer na sequência a dinâmica do aquário que vocês já conheceram na segunda-feira e que é uma reflexão sobre essa situação atual de São Paulo. Tá? A gente tem uma cidade de milhões de pessoas, uma grande metrópole, na verdade, são várias cidades muito abastecidas, sistemas que não conversam. E a gente teve hoje alguns princípios que foram compartilhados com vocês, como a permacultura pode ajudar a reenquadrar essa dinâmica, essa infraestrutura da cidade. Pensar na cidade não é complicado. Se vocês conseguem pensar na casa, a cidade é formada por uma porção de casas e por algumas microbacias hidrográficas. Então, a gente pensa nas nossas necessidades de abastecimento de água, para onde é que vai o esgoto que a gente está mandando, como é gerida essa água de chuva. Pensa nessa dinâmica inteira e o que a gente poderia fazer, o que a gente pode, não o que a gente poderia. A gente pode, o que a gente vai começar a fazer para começar a mudar essa área, para reenquadrar ele. E aí a gente pode começar a partir de casa. Tem muita coisa que eu acabei de falando e eu tenho certeza que vocês têm experiências pessoais muito ricas também que a gente pode trazer, não num formato de longos depoimentos para o aquário, é uma coisa mais objetiva, mas experiências construtivas e que vocês se sintam à vontade de compartilhar e que ajudem a construir esse nosso consciente coletivo para uma nova relação, uma nova criação de dinâmica de água na cidade. Posso sugerir um